Você pode estar cercado de gente, conversando com amigos, trabalhando em equipe, respondendo mensagens o dia inteiro, e ainda assim se sentir completamente sozinho. E sabe o mais cruel disso tudo? É que quase ninguém percebe, porque a solidão não tem rosto. Ela se esconde nos silêncios depois de um "tô bem", nas noites longas onde o travesseiro vira confidente, e nas horas em que você olha ao redor e se pergunta: por que parece que ninguém me entende? Mas existe uma diferença brutal e transformadora entre solidão e estar sozinho. Uma diferença que pode mudar completamente a forma como você lida com a sua própria mente. E hoje, você vai entender como virar essa chave de vez. Estar sozinho pode ser um refúgio, um momento de reconexão, de silêncio que cura, de liberdade para ser quem você é sem filtros. É o que chamamos de solitude, um estado de estar só, mas em paz. Diferente da solidão, que é um vazio que grita por dentro. Solitude é presença com você mesmo. É quando você aprende a curtir a sua companhia, sem o peso da comparação, sem medo do silêncio. É ali que nascem as ideias mais sinceras, as decisões mais importantes, os reencontros com sua própria essência. A solitude não te suga, ela te abastece. Mas ninguém ensina isso pra gente. A maioria só aprendeu a ter medo do silêncio, como se ele fosse sinal de fracasso, rejeição ou abandono. Só que não é. A solidão, por outro lado, é o oposto da solitude. Ela corrói devagar. É quando você sente falta de algo e nem sabe nomear. É o sentimento de desconexão, consigo e com os outros. Pode acontecer mesmo quando você tem gente por perto. A solidão é cruel porque você pode estar em uma festa, sorrindo, mas por dentro sentindo um peso enorme, uma ausência que não tem rosto. E quanto mais você tenta ignorar, mais ela cresce. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Sentir solidão não te faz fraco, te faz humano. O problema é ficar preso nela. E a boa notícia: você pode sair. Você pode transformar solidão em solitude. E isso começa agora. A primeira coisa que você precisa entender é: fugir do silêncio é fugir de si mesmo. A gente foi ensinado a se distrair o tempo todo. Música, redes sociais, conversas, notificações. Tudo para evitar o encontro com o nosso próprio mundo interno. Mas quando você aprende a se escutar, algo muda. Você começa a entender o que realmente sente. Começa a perceber que aquele vazio não era ausência de pessoas, mas ausência de conexão real. Primeiro com você, depois com o outro. E a conexão começa no silêncio, no incômodo, porque é ali que mora a cura. A solitude nasce quando você aprende a ficar com você, sem se julgar, sem se cobrar, sem se comparar. Quer um exercício simples para começar? Fique sozinho por alguns minutos, sem música, sem celular, sem barulho. Apenas você com os seus pensamentos. Vai ser desconfortável no início. Talvez você até queira sair correndo. Mas aguenta. Respira.
Ouve o que sua mente tem para dizer. E, aos poucos, esse silêncio vai se transformar em espaço. Espaço para pensar com clareza, para sentir sem culpa, para existir sem depender da validação de ninguém. A solitude não exige aplausos. Ela é silenciosa, mas poderosa. É ela que vai te mostrar que você não precisa de companhia para se sentir completo. Você precisa de conexão consigo mesmo. E quando essa conexão começa, algo dentro de você se alinha. Você começa a escolher melhor quem entra na sua vida. Começa a perceber que nem toda presença preenche e que estar só não é o problema. O problema é se sentir vazio. Mas quando você descobre que é possível estar só e em paz, tudo muda. Você passa a buscar qualidade e não quantidade, profundidade e não distração. E essa transformação começa dentro. Começa quando você troca a pressa por presença. Quando você entende que o mais importante não é quem está ao seu lado, mas quem está dentro de você. Solidão e solitude são estados diferentes da alma. Um machuca, o outro cura. Um te enfraquece, o outro te fortalece. E a grande virada acontece quando você entende que estar sozinho pode ser uma escolha, não um castigo. Que o silêncio pode ser um remédio, não uma sentença. E que você tem o poder de transformar o abandono em presença, a ausência em plenitude. E tudo começa quando você decide olhar para dentro, ficar com você e, finalmente, se acolher. Porque você merece essa paz. Mesmo que o mundo inteiro esteja em silêncio, você ainda pode se ouvir.